Olá, vamos falar um pouco sobre medir. Medir é comparar com um padrão estabelecido. Por exemplo, quando eu falo que minha massa é de 70 quilogramas, eu estou, na verdade, comparando a minha massa com o quilograma, representado por esse cilindro aqui. Pesar 70 quilos significa que minha massa é 70 vezes a massa do cilindro. Então, eu estou comparando a minha massa com um padrão estabelecido, que é o quilograma. A escolha do padrão ela é fundamental. Ela tem que ser apropriada para aquilo que se quer medir. Por exemplo, eu quero medir a massa de um grão de areia. Posso usar o quilo? Posso, mas ele não é apropriado. Ele é um padrão grande para o grão de areia. Imagine então a massa de átomos e moléculas que são muito pequenos. Para isso, eu preciso de um padrão apropriado, e vamos falar um pouco disso. Padrão de massa atômica, que é o padrão que foi estabelecido para medir massas de átomos, moléculas, íons, entidades muito pequenas. Esse padrão ele é baseado no isótopo do carbono 12, que tem massa 12U. Esse U é a unidade de massa atômica. Como é que é esse padrão? Imagine aqui o carbono 12. Dividido em 12 partes iguais. Vou pegar uma fatia. Essa fatia, o que é essa fatia? Ela é 1/12 da massa do isótopo do carbono 12. Essa fatia é o que a gente chama de 1U. É com esse 1U que eu meço, então, massas de átomos, moléculas e íons. Só para você ter uma ideia desse padrão, em gramas, 1U equivale a 1,66 vezes 10 elevado a menos 24 gramas. É um padrão muito pequeno, que só faz sentido para medir massas muito pequenas. Vale lembrar que 1U é a massa de um próton, que é a massa de um nêutron, aproximadamente. Vamos falar agora sobre massa atômica. Como o nome diz, massa atômica é massa de um átomo. A unidade de massa atômica é U. Você não tem que saber massa atômica de cor, você tem que saber interpretá-la. Por exemplo, hélio, massa atômica do hélio, 4U. O que significa isso? Significa que um átomo de hélio, então, um átomo de hélio tem uma massa 4 vezes 1U. 4 vezes 1/12 da massa do carbono 12. Mais um exemplo. Magnésio. Massa atômica do magnésio, 24U. O que significa isso? Um átomo de magnésio tem uma massa 24 vezes 1U. 24 vezes 1/12 da massa do carbono 12. Agora, vamos pegar o cátion magnésio, magnésio 2+. 2+ significa que ele tem 2 prótons a mais que o número de elétrons, que ele perdeu 2 elétrons. Qual deve ser a massa desse cátion? Bom, como a massa do elétron é desprezível, a massa do cátion é a própria massa do átomo. Então, o cátion magnésio pesa 24U. Eu posso resumir da seguinte forma. Para um íon, cátion ou ânion, a carga não interfere na massa, porque a carga diz respeito a se o elemento ganhou ou perdeu elétron. Como a massa do elétron é desprezível, isso não vai interferir na massa do íon. Agora, olha só. Massa atômica do elemento. O cloro, por exemplo, ele é encontrado na natureza na forma de 2 isótopos, o cloro com massa 35 e o cloro com massa 37. E esses isótopos eles não aparecem na mesma porcentagem. O 35 corresponde a 75,9% de todos os átomos de cloro e o 37 a 24,1%. Agora, quando você pega a tabela periódica, lá aparece um cloro só. Qual é esse cloro? O que aparece na tabela periódica é o elemento cloro,
é uma representação de todos os isótopos naturais de cloro. Sendo assim, a massa que aparece na tabela tem que ser uma massa que representa os isótopos, e é uma média ponderada. Perceba que essa média é mais próxima de 35. Por quê? Porque ele é o mais abundante. Então, a média ela é mais próxima do isótopo de maior porcentagem. Agora, como é que a gente calcula essa média? É bem simples. A média é só pegar a massa do isótopo, multiplicar pela porcentagem, somar e dividir por 100. Então, vai ficar 35 vezes 75,9 mais 37 vezes 24,1 e divide por 100. Divide por 100 porque a somatória das porcentagens é 100%. Isso vai dar 35,45 aproximadamente U. Como é que eu interpreto isso? Um átomo de cloro, em média, pesa 35,45 vezes 1/12 da massa do carbono 12. Tudo bem? Massa molecular. Massa molecular, unidade U, é massa de uma fórmula. E aqui eu tenho alguns exemplos. Vamos calcular a massa molecular da água. Ela é formada por 2 hidrogênios e 1 oxigênio. A massa da molécula é a somatória dos átomos que a constituem. Então, vamos lá. 2 vezes o hidrogênio pesa 1, mais o oxigênio, que pesa 16. A água pesa 18U. Como é que eu interpreto isso? Uma molécula de água pesa 18 vezes 1/12 da massa do carbono 12. Ácido carbônico. Vamos lá. Ele tem 2 hidrogênios, então 2 vezes 1, porque o hidrogênio pesa 1, mais um carbono, que pesa 12, mais 3 vezes o oxigênio, que pesa 16. Fazendo essa conta, a massa molecular do ácido carbônico vai dar 62U. Uma molécula de ácido carbônico pesa 62 vezes 1/12 da massa do carbono 12. Sulfato de alumínio, que é o composto iônico. Vamos determinar a sua massa. O alumínio pesa 27. Eu tenho 2 alumínios, 2 vezes 27. Mais o número 3, fora do parênteses, ele distribui. Então, aqui eu tenho 3 enxofres. 3 vezes o enxofre pesa 32. Mais 3 vezes 4, 12, vezes o oxigênio, que pesa 16. Fazendo essa conta, isso vai dar 342U. O que significa isso? Uma fórmula de sulfato de alumínio pesa 342 vezes 1/12 da massa do carbono 12. O íon carbonato. Não esqueça que a carga não interfere na massa. Então, fica bem simples. O carbono pesa 12, mais 3 vezes 16, que é o oxigênio. Isso vai dar, aqui dá então 48 com 12, 60U. Uma fórmula do íon carbonato pesa 60 vezes 1/12 da massa do carbono 12.